Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, então, no nosso retorno das férias aí, eu preparei uma aula para a gente exercitar um pouco do que a gente já viu no semestre anterior, né? Então, eu trouxe uma listinha de exercícios para a gente resolver, são apenas 6 exercícios, para a gente praticar um pouco, então, e relembrar de tudo um pouco que a gente já viu no nosso primeiro semestre. São todos exercícios de vestibular, então vamos lá. Ó. Primeiro exercício, um exercício que caiu na Unesp de 2014. Em 2013, comemora-se o centenário do modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr para o átomo de hidrogênio, o qual incorporou o conceito de quantização de energia, possibilitando a explicação de algumas propriedades observadas experimentalmente. Embora o modelo atômico atual seja diferente, em muitos aspectos, daqueles propostos por Bohr, a incorporação do conceito de quantização foi fundamental para o seu desenvolvimento. Com respeito ao modelo atômico para o átomo de hidrogênio proposto por Bohr em 1913, é correto afirmar que. Então, um exercício envolvendo modelos atômicos, que foi o primeiro conteúdo que a gente viu no ano. E ele, mais especificamente, ele quer a respeito do modelo atômico de Niels Bohr. O modelo atômico do Bohr foi aquele modelo que ele meio que corrigiu a falha do modelo do Rutherford. Tanto é que o modelo atômico dele era conhecido como Rutherford-Bohr. Então ele dividiu a eletrosfera em níveis de energia e disse que cada nível de energia tinha uma quantidade específica, né, que essa energia era quantizada. Isso tudo o Bohr falou no modelo dele. Então vamos ver aqui as respostas. Alternativa A. O espectro de emissão do átomo de hidrogênio é explicado por meio da emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro da órbita estável ao redor do núcleo do átomo. O que ele está falando? Que o espectro de emissão do átomo, o que seria esse espectro de emissão? É o efeito fotoelétrico que eu disse, né, no modelo do Niels Bohr. O efeito fotoelétrico é quando o átomo ele absorve energia e libera essa energia depois na forma de luz. Ele diz aqui que esse espectro de emissão do átomo de hidrogênio ele é explicado por meio da energia, emissão de energia pelo elétron em seu movimento dentro de cada órbita estável. Ele fala que essa emissão de energia se dá devido ao movimento que o átomo faz na órbita, nesse seu nível de energia. E não, né? Ocorre a emissão de energia quando o átomo recebe energia e salta para um nível de maior energia. E não quando ele gira ao redor da sua própria órbita, igual diz aqui a resposta A. Então, a gente já descarta ela. O movimento do elétron do núcleo. Não, o movimento do elétron ao redor do núcleo do átomo é descrito por níveis e subníveis eletrônicos. Na verdade, não, né? Existem diversos. O movimento do elétron ele é ao redor do núcleo em seu próprio nível de energia, né? Então, essa descrição, que é ao redor de níveis e subníveis eletrônicos, está incorreta também. A C fala: o elétron se move com velocidade constante em cada uma das órbitas circulares permitidas ao redor do núcleo do átomo. No caso, essa daqui seria a afirmativa correta. Por quê? Porque o elétron ele vai se mover com velocidade constante ao redor do núcleo do átomo, segundo o modelo de Bohr. Sim. Então, velocidade constante, correto. Em cada uma das órbitas circulares permitidas. O que seriam essas órbitas circulares permitidas? Seria o seu nível de energia, que cada nível possui uma energia quantizada e o elétron, de acordo com a sua energia, ele vai girar nessa órbita permitida, segundo o exercício, ao redor do núcleo do átomo. Então, a correta seria a C mesmo. Vamos ler as outras. A regra do octeto é um dos conceitos fundamentais para a ocupação pelo elétron das órbitas ao redor do núcleo do átomo. Não, né? A regra do octeto ela vem posteriormente ao modelo do Niels Bohr. A regra do octeto ela serve para explicar as ligações químicas e não a ocupação do elétron nas órbitas, igual o exercício diz. E a velocidade do elétron é variável. Aqui ele já errou. O elétron ele tem velocidade constante e ele fica girando ao redor do núcleo do átomo. Então, a E está errada. Ficamos com a alternativa C, que é a correta. Beleza? Então, para a gente relembrar um pouquinho dos modelos atômicos,
modelo de Niels Bohr. Próximo exercício é um exercício da FUVEST do mesmo ano, 2014. Ele pede para a gente observar a posição do elemento ródio na tabela periódica. Então está aqui o elemento ródio. Assinale a alternativa correta a respeito do ródio. Então aqui nós vamos ver um pouco sobre tabela periódica. Então, alternativa A. Possui massa menor do que a do cobalto. Olha aqui, o ródio está aqui. O cobalto ele está... Vamos procurar o cobalto aqui. O cobalto está em cima do ródio. O ródio, ele diz que o ródio possui massa atômica menor que a do cobalto. A massa atômica ela vai crescendo na tabela periódica de acordo com o número atômico do elemento. Então nós temos aqui o elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai. Então quanto maior o número atômico desse elemento, maior vai ser a massa atômica dele. E no caso aqui, o número atômico do cobalto é menor que o do ródio que está abaixo dele. Então a A está incorreta, já não pode ser. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, característica do período 5. Então nós temos aqui o estrôncio que ele disse e o ródio. Ele disse que ele apresenta uma reatividade semelhante. A reatividade na tabela periódica ela é maior quanto mais na extremidade dela o elemento tiver. Então os elementos que estão mais nas extremidades da tabela periódica possuem uma maior reatividade. Olha aqui, Então aqui nós temos algumas das propriedades periódicas. E aqui nós temos a reatividade. Quanto mais na extremidade da tabela periódica o elemento tiver, maior vai ser a sua reatividade. Então isso não tem a ver com o período que ele está localizado. O estrôncio está muito na extremidade da tabela periódica em relação ao ródio. Então a reatividade dele é muito maior. Então a B está incorreta também. Ele é um não metálico. Lembram lá quando a gente viu nossa aula de tabela periódica que todos esses elementos aqui do meio da tabela são metais? A maioria dos elementos da tabela periódica são metais. E todos esses elementos aqui do grupo B da tabela periódica, o grupo B são essas colunas menores aqui, todos esses elementos são metais. Então a C também está incorreta. É uma substância gasosa a temperatura ambiente. Está incorreta também. Por quê? Porque o ródio ele é um metal. Todos os metais estão no estado sólido à temperatura ambiente. O único metal que não está no estado sólido à temperatura ambiente é o mercúrio, que é aqui, o Hg. Ele está na temperatura no estado líquido na temperatura ambiente. Ele é a única exceção. Todos os demais metais estão no estado sólido. E a última aqui foi o que sobrou, que a gente sabe agora que está correta, é uma substância boa condutora de eletricidade. O ródio ele é um metal. Todo metal é uma boa substância, é um bom condutor de eletricidade. Então, a alternativa E é a alternativa correta aqui no caso. Beleza? Correta, então, E. O próximo exercício também é um exercício da FUVEST, um exercício bem interessante esse. Então ele fala, para que um planeta abrigue vida nas formas que conhecemos, ele deve apresentar gravidade adequada, campo magnético e água no estado líquido. Além dos elementos químicos presentes na água, outros também são necessários. A detecção de certas substâncias em um planeta pode indicar a presença dos elementos químicos necessários à vida. Observações astronômicas de 5 planetas de fora do Sistema Solar indicaram neles a presença de diferentes substâncias, conforme o quadro a seguir. Então ele deu um textinho falando sobre um pouco da importância para se obter vida em um determinado planeta. E ele disse que é importante ter gravidade adequada, campo magnético e água no estado líquido, além dos elementos químicos presentes na água. Então ele falou observações astronômicas de 5 planetas fora do Sistema Solar. Ele quer que a gente, na resposta aqui, ele vai pedir que a gente identifique qual desses 5 planetas que poderia ter desenvolver vida semelhante igual na Terra, né? Então, considerando as substâncias detectadas nesses 5 planetas, aquele em que há 4 elementos químicos necessários para que se possa desenvolver vida semelhante à da Terra é. Então nós temos que observar os elementos presentes nesses 5 planetas e ver
qual que poderia se desenvolver vida semelhante igual aqui na Terra. No primeiro planeta foi encontrado tetracloreto de carbono, sulfeto de carbono e nitrogênio. Então, tetracloreto de carbono seria o CCl4. Tetracloreto de carbono, então tem carbono e cloro. Sulfeto de carbono seria CS2, se eu não me engano, ou C2S, eu acho. Sulfeto de carbono e nitrogênio. A gente conseguiria sobreviver num planeta que possui só esses 4 gases, esses 4 elementos? Na verdade não, né? Nós não temos hidrogênio, nós não temos oxigênio que seria necessário para que se desenvolva água nesse determinado planeta e para que a gente possa respirar. Então, no planeta 1 a gente não conseguiria desenvolver vida semelhante à Terra. A A está incorreta então. O dióxido de nitrogênio seria N2, argônio e hélio. De novo, nós não temos oxigênio, nós não temos o hidrogênio. Então, o planeta 2 também não teria como a gente sobreviver, como se desenvolver vida nele. Metano, que é o CH4. Dióxido de carbono, que é o CO2. E dióxido de nitrogênio, que é o N2O. Então aqui já mudou um pouco, né? Nós temos aqui hidrogênio, nós temos oxigênio, nós temos o nitrogênio, que é importante para o desenvolvimento das plantas, dos nutrientes. Então a planeta 3 aqui vai ser o melhor para a gente até o momento. Vamos analisar os dois últimos. Argônio, dióxido de enxofre e monóxido de dicloro. De novo, nós não temos hidrogênio e nós temos enxofre, que é um gás um pouco tóxico. Monóxido de dicloro também, cloro é um gás bem tóxico para o nosso sistema. Então, o 4 já está fora de cogitação. E o último, monóxido de nitrogênio, monóxido de cloro e nitrogênio. Esse também não, né? A gente não possui hidrogênio, oxigênio. Oxigênio até possui, mas o hidrogênio não. Então o que sobrou para a gente foi a alternativa C. A correta, então, o planeta que teria maior probabilidade de desenvolver vida seria o 3. Beleza? Então, exercício bem interessante, ó, que envolve bastantes conceitos para a gente aí. Então, resposta C. Próximo exercício. Ó. O hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir de folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Então, aqui nós temos um pouco sobre química orgânica. Química orgânica a gente não viu ainda, mas a pergunta não tem tanto a ver com isso de química, de química orgânica, tem mais a ver com ligações. Olha aqui, ó. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Ligações π. O que seria isso? Ligações π, esse tipo de ligação sigma e ligação π que existe dentro da química, é algo mais complexo que a gente quase não vê no ensino médio. O que seria uma ligação π? Uma ligação π e uma ligação sigma são os dois tipos de ligações que existem entre os átomos. A ligação sigma, tem até uma ilustração aqui, ó, que é representada pela letra grega sigma, que é essa letra aqui, ó, quando os orbitais atômicos, todos os átomos possuem orbitais, né, que é como os átomos se ligam. É quando os orbitais atômicos eles se sobrepõem frontalmente. Então isso é uma ligação sigma. E uma ligação π, quando representado pela letra π também, é quando os orbitais atômicos eles sobrepõem lateralmente, ó, uma sobreposição lateral. Essa força de atração que eles exercem dessa maneira aqui, ó, lateralmente. É uma interação que a gente chama de interação π. E na molécula, como que eu sei diferenciar se ela tem uma ligação sigma ou uma ligação π? Então, os átomos eles podem ter três tipos de ligação. Ligação simples, que é representada por um traço, ligação dupla e ligação tripla.
Quando um átomo ele possui somente uma ligação simples, ele realiza somente uma ligação sigma. Quando o átomo ele tem uma ligação dupla, ele possui uma ligação sigma e uma ligação π. Agora, quando o átomo ele faz uma ligação tripla, aí nós dizemos que ele faz uma ligação sigma e duas ligações π. Então agora é só a gente observar aqui na molécula, quando nós temos esses dois tracinhos aqui, quer dizer que está fazendo uma ligação dupla, igual aqui. Quando nós temos um tracinho normal, quer dizer que ele faz ligações simples. E aqui, uma ligação tripla. Então, ó, uma ligação dupla quer dizer que ele está fazendo uma ligação π aqui. Outra ligação dupla, outra ligação π. Uma ligação tripla, então ele está fazendo duas ligações π aqui. Ou seja, nós temos 4 ligações π na molécula. O exercício quer saber a quantidade de ligações π que contém nessa molécula. Então, resposta correta, 4 ligações π. Esse é um tipo de pergunta que o Enem está cobrando bastante nos últimos anos em relação a ligações sigmas e π. Então é sempre bom. Eu não cheguei a explicar isso para vocês, né, no nosso primeiro semestre, porque é um assunto que é muito difícil de cair, mas como o Enem ele vem cobrando bastante, é bom a gente dar uma olhadinha nessa parte. É algo bem simples, a gente não vai se aprofundar. Se vocês forem fazer algum curso que envolva uma área de química, vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre isso, esse tipo de conteúdo. Mas, para a gente aqui poder fazer essa prova, provas de vestibulares, só essa explicação breve já basta para a gente. Então vamos para o próximo exercício, a resposta C. Próximo exercício, o exercício da FUVEST de novo. Analise a tabela periódica e as seguintes afirmações a respeito do elemento químico enxofre. Ele diz que o enxofre ele tem massa atômica maior do que a do selênio. Então, de novo, ó, enxofre aqui, selênio embaixo dele. Lembram que eu falei? Quanto maior o número atômico, vai ser maior a massa atômica daquele elemento. O enxofre está em cima do selênio, então o enxofre tem a massa atômica menor. Ou seja, a afirmação 1 está incorreta. Pode formar com o hidrogênio um composto molecular H2S. Então nós temos aqui o hidrogênio, número atômico 1. Quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência, então seria H+, ou H1+. O enxofre, ele está aqui, ó. Qual é o número atômico do enxofre? Se não me engano é 16 ou algo do tipo. Sei que na camada de valência do enxofre ele possui 2 elétrons. Então o enxofre seria S2-. Quando a gente for cruzar a carga desse elemento para formar a ligação química, esse mais vem para cá, então o 1zinho viria para cá e o 2 viria para cá, formando o elemento H2S. Seria o ácido sulfídrico que chama, se eu não me engano. Então, a 2 está correta. 3. A energia necessária para remover um elétron da camada mais externa do enxofre é maior do que para o sódio. O que seria essa energia necessária para remover um elétron da camada mais externa? É a chamada energia de ionização. Então, quanto mais na extremidade aqui, ó, quanto mais para a direita da tabela periódica o elemento tiver e mais acima ele tiver, maior vai ser a energia de ionização. Olha aqui onde está o sódio e olha onde está o enxofre. Então a energia de ionização do enxofre é maior do que a do sódio. Ou seja, a 3 está correta, né? A energia para remover um elétron é maior do que para o sódio. Então a 3 está correta. A 4. Para formar o elemento sódio, pode formar com sódio um composto iônico de fórmula N3S. Na verdade não, né? Porque ó, olha a carga aqui do enxofre, 2-. Ele formaria o N2S, não o N3S. Então a afirmação 4 está incorreta. Resposta correta, C. Próximo exercício então. Sulfato de amônio e nitrato de potássio são compostos classificados como amplamente empregados na composição D. Então, sulfato de amônio e nitrato de potássio, eles são sais.
Olha aqui, ó, nós temos o amônio. Amônio é o composto NH4+. Sulfato de amônio. E o sulfato, ele é um ânion derivado do ácido sulfúrico. Lembram lá da tabelinha das funções orgânicas? Que era do átomo, do oso pro ito. Do átomo. Peraí que eu estou confundindo aqui, ó. Vamos apagar. Era assim. É do oso para o ito, do ico para o ato e do hídrico para o eto. O que seria isso? Por exemplo, o ácido sulfúrico. Então, o sulfato ele é proveniente do ácido sulfúrico, com terminação ico. Então, o íon vai ser sulfato, que seria do ico pro ato. Beleza? Então, o sulfato, ácido sulfúrico é H2SO4, então o sulfato vai ser SO4. E a carga do SO4 é 2-. Então, na hora da gente formar esse composto, seria... A gente ia descer as cargas, né? Ia ficar NH4, entre parênteses, né? Por causa desse 2 aqui, ó. 2SO4. Então, esse seria um sal do sulfato de amônio. E o nitrato de potássio. Potássio é o elemento K. O nitrato, olha aqui, ó, ato, ele vem do ácido nítrico. Então, ácido nítrico HNO3. NO3. A carga do potássio é 1+, a carga do NO3 1-. Na hora da gente formar, vai ficar o KNO3, que é o nitrato de potássio. Então a gente sabe que esses elementos eles são sais, né? Classificados como sais. São íons que formam, então, formados por ligação iônica. São elementos iônicos. E agora, amplamente empregados na composição D. A gente já pode eliminar, então, a D aí e a A. Eles são empregados, então, na composição de fertilizantes ou de shampoos. Primeiro, os compostos utilizados na produção de shampoos, eles são compostos conhecidos como anfifílicos. O que seriam compostos anfifílicos? São compostos que têm afinidade tanto com compostos apolares quanto compostos polares. Por exemplo, o detergente. O detergente é um composto anfifílico, que ele interage tanto com gorduras e óleos quanto com a água. Isso que ele é capaz para poder limpar sujeiras, né? Então, os shampoos eles têm essa mesma característica. E o nosso composto aqui não tem essas características, né? E os fertilizantes, o nitrogênio, o potássio, eles são nutrientes que são amplamente empregados. Eles são nutrientes utilizados no solo e nas plantas. Então, esses sais eles são amplamente empregados na composição de fertilizantes. A alternativa correta seria a B de bola e a C é a incorreta. Beleza? Resposta correta, B de bola. E fim. Então, pessoal, essa foi uma pequena revisãozinha, né? A gente resolveu alguns exercícios para praticar um pouco de tudo que a gente já viu nesse primeiro semestre. Na próxima semana, então, nós daremos andamento nos conteúdos, né, nas matérias. Boa semana para todo mundo, bom retorno e até a próxima semana.